Último dia do Congresso Americano de Cardiologia, a gente vai discutir hoje um trabalho chamado PROACT. Será que vale a pena a gente utilizar enalapril para pacientes que vão usar antracíclico, que tem uma chance maior de evoluir com cardiotoxicidade? Essa foi a dúvida que o estudo PROACT buscou responder. Então, o antracíclico é um quimioterápico muito utilizado para pacientes com câncer de mama, para linfoma não Hodgkin, e o desenho desse estudo foi exatamente esse. Eles pegaram pacientes com linfoma de mama ou linfoma não Hodgkin que iam usar pelo menos 300 mg por metro quadrado de epirubicina, um dos antracíclicos. E os pacientes desse estudo não tinham nenhuma cardiotoxicidade. Então, a gente sabe, se o paciente evoluiu com uma disfunção ventricular importante, a gente vai tratar igual IC. Se ele evoluir com uma cardiotoxicidade subclínica, também já temos algumas evidências para usar IECA. Mas nesse caso, o paciente não tinha nada. Então, é um paciente que ia usar uma medicação que pode evoluir com disfunção miocárdica, mas que não tinha nada de base. Será que o enalapril, então, nesses pacientes que ainda não têm nenhuma lesão miocárdica, poderiam prevenir a injúria miocárdica? Essa é a dúvida. Então, eles foram randomizados para usar enalapril, uma dose-alvo de 20 mg por dia. A dose média utilizada foi 17,7, foram 111 pacientes. E eles avaliavam, desfecho primário, o nível de troponina T um mês depois que terminar a última quimioterapia, o último ciclo de quimioterapia. Então a ideia aqui era ver se conseguiria reduzir a injúria miocárdica. E o resultado foi negativo, o estudo foi neutro. Então a gente não conseguiu ver uma diferença. Na verdade, desses 111 pacientes que utilizaram antracíclicos, a gente teve 81% dos pacientes com injúria miocárdica quando avaliados pela troponina T. Ou seja, a grande maioria evoluiu com alguma elevação de troponina T. Mas o uso de enalapril não mudou em nada a quantidade de pacientes que evoluíram com essa alteração. Eles avaliaram também fração de ejeção. Não houve diferença em queda de fração de ejeção e não houve diferença em uma redução relativa do strain longitudinal global, que seria uma outra medida para ver uma cardiotoxicidade subclínica. Então, nesse cenário, que a gente está pensando em prevenir o paciente que ainda não tem nenhuma lesão miocárdica, por enquanto a gente não tem evidência para usar enalapril. A gente tem algumas limitações, o estudo, na verdade, acompanhou só até um mês depois da quimioterapia, do término da quimioterapia. Será que se a gente acompanhasse por 6 meses ou por 1 ano, faria diferença? Isso a gente não sabe, eles vão avaliar isso ainda, mas a gente pode ter uma resposta mais a longo prazo. A gente teve algumas dificuldades também em relação à randomização, a conseguir recrutar os pacientes por causa da pandemia do Covid. Então tem alguns detalhes aí, mas por enquanto, então, quando a gente está pensando em prevenção primária, para o paciente não desenvolver disfunção ventricular, enalapril não teria evidência. Fique ligado, vários estudos interessantes ainda para rolar aqui no terceiro dia do Congresso Americano de Cardiologia.